Rumores fortes sobre a tela inovadora do Nintendo Switch 2, vários games chegando, update de jogos para Nintendo Switch e até a possibilidade de GameCube no Nintendo Switch 2. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. E corre para aproveitar, galera, porque a super promoção de Nintendo que tá acontecendo na Amazon vai até hoje. E a Nintendo registrou uma patente para inovar em jogos 2D com gráficos em 3D. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos. Então deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para não perder e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. E antes de começar, eu preciso reforçar essa dica aqui pra vocês, que alguns já devem ter ouvido, mas precisam levar mais a sério. A gente que gosta de viver conectado e que vive aproveitando o Wi-Fi de faculdades, cafés, aeroportos, quando vamos viajar ou até mesmo os de hotéis que estamos hospedados, precisa lembrar que essas redes são um prato cheio para hackers pegarem os nossos dados. E não é exagero, quantas pessoas você já não viu por aí tendo suas informações roubadas sem nem perceber? E é por isso que eu nunca me conecto em redes públicas sem antes ativar a NordVPN. Ela encripta toda a sua navegação e impede que qualquer pessoa tenha acesso aos seus dados, como senhas, informações bancárias, os seus dispositivos e até mensagens privadas. E não para por aí. Com a NordVPN eu também consigo desbloquear conteúdos que não estão disponíveis na região. Quando eu viajo, eu posso acessar catálogos exclusivos de streaming como se eu estivesse no Brasil. E aqui no Brasil, catálogos de todo o mundo. Então já anota aí, nordvpn.com/coelho no Japão. Com esse link você garante 2 anos com desconto especial, além de 4 meses extras que você ganha. E ainda tem 30 dias de reembolso garantido da Nord. Então se você ainda dá bobeira conectando em Wi-Fi público sem proteção, tá na hora de levar isso a sério. Acesse o link que tá na descrição ou direto aqui, nordvpn.com/coelho no Japão. Garanta a VPN comprovadamente mais rápida e proteja os seus dados agora. Com a NordVPN você navega com segurança e sem limites. E agora sim, bora pro vídeo. Amigos, tem muitas atualizações sobre o Nintendo Switch 2 aí nos últimos dias, entre rumores e coisas que não são rumores também. Mas eu quero começar com esse aqui que é muito interessante. Rumor forte sobre a tela inovadora que o Nintendo Switch 2 pode ter. Ao que tudo indica até agora, a tela do Nintendo Switch 2 não vai ser de OLED, como do último sistema que ela lançou. Isso levantou uma preocupação pra muita gente, porque a tela de OLED do Nintendo Switch 1 OLED, né, é absurdamente boa e quando você vai jogar você sente uma diferença nítida. Então é uma preocupação grande da galera de ver, putz, cara, tem um novo videogame chegando no mercado, vai ser mais caro, mas a gente vai olhar pra ele e de repente jogos antigos que a gente jogar, alguns jogos indies, eles não vão parecer tão bonitos assim, apesar de estar no próximo videogame. Isso tudo porque a tela dele não é tão boa quanto a do videogame anterior. Mas é aí que tudo muda, cara, se esse rumor aqui estiver correto. Parece que a Nintendo vai inovar na forma que vai fazer a sua tela, aumentando a qualidade do seu LCD com um custo mais baixo do que uma tela de OLED, permitindo que no modo portátil do Nintendo Switch 2 a gente consiga ver jogos com mais fluidez, cores mais vivas, mesmo sendo uma tela de tecnologia, entre aspas, inferior por não ser OLED. Isso tudo porque o rumor diz que o Nintendo Switch 2 pode ter uma tela LCD de 120 Hz e quem já viu a fluidez de uma tela dessa sabe que é nítida a diferença. Às vezes no seu próprio celular, cara, ele tá com uma taxa de Hertz maior e quando você coloca ele em modo de economia de bateria, você sente que o celular tá um pouquinho mais lagado, mais travadinho, né? Isso porque a taxa de atualização da tela diminui. Parece que a taxa de atualização da tela do Nintendo Switch 2 vai ser o dobro da do Nintendo Switch 1 e com suporte a tecnologias VRR e HDR. Pra quem não sabe, isso são algumas tecnologias que o próprio PlayStation 5 utiliza para poder melhorar a imagem dos seus jogos. Explicando aqui pra vocês, o VRR é uma taxa de atualização variável, que significa que ela sincroniza a taxa de atualização da tela que você tá assistindo com a taxa de frames do jogo. Às vezes uma tela com uma taxa de atualização muito alta e o jogo que tá caindo o FPS ali pode fazer com que o visual do game pareça um pouquinho mais travado do que realmente precisa. E quando ela tá perfeitamente sincronizada, a fluidez do jogo parece maior. O VRR também elimina o screen tearing, né, que a gente vê alguns rasgos na imagem onde partes do quadro anterior e do novo se misturaram. E é importante também porque reduz a latência ou o input lag, melhorando a responsividade em jogos, tá? Então o VRR é bem interessante, né, essa tecnologia ter na nova tela do Nintendo Switch 2, tomara que tenha mesmo. A Nvidia tem várias tecnologias que permitem isso e normalmente é a Nvidia que fornece, né, os chips do Nintendo Switch 1 e parece que vão ser os mesmos que vão fornecer o chip do Nintendo Switch 2, tá? Exemplificando um pouco melhor, se você tá jogando e o FPS do jogo cai de 60 FPS para 45 FPS, uma tela sem VRR ela pode travar um pouquinho ou mostrar um pouco de screen tearing.
Com o VRR, ela ajusta a taxa de atualização da tela em tempo real, mantendo a imagem consistente. Já o HDR também é uma tecnologia que tem no PlayStation 5 e nos videogames atuais, que melhora a qualidade da imagem, expandindo o contraste e a gama de cores que a tela pode exibir. No que vocês estão vendo aí na tela já dá pra sentir uma diferença, tá? Não são todas as telas que permitem a qualidade do HDR, esse meu monitor que tá aqui atrás de mim, essa televisão, ela tem isso, mas outras não tem, então às vezes os jogos nem podem utilizar. Mas se a tela do Nintendo Switch 2 já tiver isso de fábrica, cara, a gente vai sentir uma diferença nítida quando a gente olhar jogos de Nintendo Switch 1 rodando no Nintendo Switch 2, mesmo que a tela não seja OLED, e ela pode ficar mais barata do que colocar uma tela OLED no Nintendo Switch 2. O contraste fica aprimorado, as cores ficam mais realistas e traz uma imersão visual maior, porque traz uma profundidade, um realismo um pouco maior ali nas cores. Então é uma tecnologia muito legal de ter na tela do Nintendo Switch 2, se isso aqui for verdade, tá? Esses rumores que eu tô vendo aqui no site do Universo Nintendo, e de acordo com o usuário Secret Boy, que já tinha feito previsões com precisão, né? A nova geração do Nintendo Switch vai contar com isso, tá? O Universo Nintendo contou alguns posts que ele fez aqui. Ele falou o seguinte: ouvi dizer que a tela suporta 120 Hz e VRR, o que deve ajudar muito no modo portátil. Além disso, ele comentou sobre o desempenho da GPU, do chip gráfico ali do Nintendo Switch 2, mencionando números próximos aos valores vazados recentemente, de 3 teraflops no modo docked e cerca de metade desse valor no modo portátil. As pessoas realmente devem se preparar para 3 teraflops no modo dock e cerca de metade disso no modo portátil. Não espero que acreditem, mas é o que eu ouvi dizer que são as especificações finais. Para efeito de comparação, o Steam Deck tem uma potência estimada de 1.6 teraflops. Então no modo portátil seria mais ou menos isso e no modo dock o dobro disso. Lembrando que o Steam Deck pode rodar Elden Ring, Diablo 4 e enfim, todos esses jogos aí da nova geração, Baldur's Gate 3. O usuário continua dizendo o seguinte: embora eu reitere que a tela é 120 Hz, o que me empolga mais é o HDR e o VRR. Ah, sim, esqueci de mencionar que é uma tela de LCD. Eu não sei a qualidade exata da tela, mas eu acho que o OLED sempre seria muito caro para esse conjunto de recursos, pelo menos para eles incluírem na primeira iteração de hardware, né? Isso é muito interessante porque até mesmo a tela do Steam Deck, ela opera a 60 Hz. Então, cara, se isso aqui vai ser rumor ou não, a gente provavelmente vai descobrir daqui a 10 dias, no dia 2 de abril, na Nintendo Direct, que vai ser incrível. A gente vai acompanhar aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem. E não para por aí, tá? Parece que jogos que estão sendo lançados agora para o Nintendo Switch 1, eles já estão sendo preparados para receber algum tipo de atualização no Nintendo Switch 2. Olha que interessante essa matéria aqui da Forbes. Xenoblade Chronicles X, que foi o último grande lançamento da Nintendo, parece que está escondendo um aumento de desempenho no Nintendo Switch 2. O que os data miners, né, que é aquela galera que consegue acessar os códigos e começar a ler ali, encontraram foram registros no código de um modo 60 FPS para o Xenoblade Chronicles X, que no Nintendo Switch 1 ele não consegue alcançar isso. Ele alcança 30 FPS, então a galera já está aqui pensando que é uma atualização que ele pode receber assim que o Nintendo Switch 2 for lançado, para ele rodar agora em 60 FPS. Além de que muitos jogos do Nintendo Switch têm uma resolução dinâmica, tá? O que faz com que esses jogos, se você de fábrica já tiver um hardware rodando ele melhor, a resolução do jogo automaticamente já vai ser maior, tá? E o Xenoblade Chronicles X tem as duas coisas, ele tem a resolução dinâmica e ele também tem um modo 60 FPS que não é ativado no Nintendo Switch 1, mas que pode ser ativado no próximo videogame. E o Xenoblade Chronicles X não é o único jogo que teve coisas assim no código, tá? Eu já trouxe isso pra vocês aqui no Coelho News, e no ano passado os dataminers encontraram um código para lidar com resoluções em 4K no Paper Mario The Thousand Year Door, tá? Que foi um jogo lançado em maio do ano passado, e parece que a Nintendo realmente está preparando seus jogos, outros estúdios também já devem estar preparando coisas assim para rodar melhor no Nintendo Switch 2. Porque, cara, se é um videogame com retrocompatibilidade que pode ser jogado num portátil, ele precisa ter recursos que vão fazer que a pessoa que pega um jogo que ela já conhece no novo videogame olha e fala: caramba, cara, isso aqui tá bem mais interessante, fazendo as pessoas ficarem com vontade de fazer o upgrade, né, pro próximo videogame. Claro que nada disso é confirmação, mas são indícios que vão sendo encontrados do código e coisas assim. E aí é o que a gente tem a separação que eu sempre explico pra vocês. Rumores são informações que insiders ou pessoas que dizem ter conhecimentos trazem pra mesa, e esses rumores, eles geram especulação, que aí são pessoas que pegam informações de rumores ou informações oficiais e começam a imaginar, especular o que de fato pode acontecer. Então rumor, especulação são coisas separadas e indícios também são coisas separadas. Nada disso
disso confirma nada, porque a única coisa que pode confirmar é a Nintendo chegar e confirmar essas informações, mas os indícios são coisas oficiais que a gente encontra que dão a entender possibilidades para o futuro. Uma das especulações que estão surgindo, por exemplo, desse post aqui do Erasmo, que falam, se a tela do Nintendo Switch 2 realmente, né, pegando o rumor, e se a tela realmente for desse jeito, 1080p no modo portátil, na dock faz todo sentido que teremos 4K, porque não faz sentido um console na bateria fazer 1080p e com energia ilimitada da dock continuar 1080p, né? Assim como tem no Nintendo Switch, a gente tem 720p no modo portátil, na bateria, né? E aí no modo dock tem 1080p. É claro que isso depende de jogo para jogo também, né? Mas são especulações baseadas nesses rumores, se eles forem verdade. É interessante a gente já ver, cara, que a gente consegue ter uma noção do que é FPS, 30 FPS ou 15 FPS, pra quem não sabe, tá? E já tem uma lista de jogos imensa no próprio Nintendo Switch, cara, que se você der overclock nele, ou seja, você pegar o seu Nintendo Switch atual, igual no seu PC, e fazer com que o hardware dele rode com uma potência maior, gerando mais calor e colocando o seu Nintendo Switch em risco, mas é possível, né, pra quem mexe com essas coisas de hardware, vários desses games já conseguem rodar em 60 FPS, jogos que antes não eram 60 FPS cravados, conseguem rodar a 60 FPS só de fazer overclock no seu Nintendo Switch. E jogos da Nintendo, inclusive, também, tá? Aqui, ó, Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars, Lost in Random, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, vários desses games, só de fazer overclock. Então muitos jogos, cara, a gente pode esperar que vão ter uma melhoria no Nintendo Switch 2. Lembrando, especulações baseados em rumores. E agora misturados com indícios também, porque o Nintendo Switch 1 já tem vários jogos que podem fazer isso. E tem uma outra coisa ainda sobre o Nintendo Switch 2 que não me desce, cara, de mais algum outro jogo que de repente pode receber um update, só que dessa vez um update mais substancial, que eu não sei se vocês se lembram, cara, mas lá atrás, na época da DLC de Pokémon Scarlet e Violet, teve um cara que postou no 4chan falando que ele é um programador que trabalha fazendo projetos pra Pokémon Company, e aí ele revelou, cara, vários detalhes sobre essa DLC antes da Pokémon Company anunciar essas coisas. Ele anunciou que vai ser Hidden Treasure of Area Zero, o nome correto da DLC. Ele anunciou o Hexágono, que é o Terapagos, né, que é o Pokémon Flagship ali da DLC. Ele falou que vão ter roupinhas e outras coisas incluídas pra se você comprar essa DLC. Ele falou que ia ter uma região escondida, que isso nem estava apresentado, né, no que a Pokémon Company anunciou, isso estava só na DLC mesmo, e só quem jogou é que descobriu essas áreas escondidas ali. Anunciou Pokémons Paradoxos que foram confirmados posteriormente. Ele falou um monte de coisa que de fato aconteceu antes dessas coisas serem anunciadas ou antes do jogo ser lançado, tá? Só que teve uma coisa que ele falou que não chegou a ser confirmada, que ele falou o seguinte: nós estamos trabalhando em um patch de melhoria gráfica para os novos modelos de Nintendo Switch que serão lançados junto com a segunda parte da DLC, tá? Esses novos modelos do Nintendo Switch nunca foram lançados. A segunda parte da DLC foi, mas esses novos modelos de Nintendo Switch, tipo o Nintendo Switch 2 e assim também como esse patch de melhoria gráfica, nunca foi lançado. Então sei lá se o cara fez um chute e acertou tudo, ou se ele sabia de algumas coisas, ele postou isso e ele inventou uma informação nova, ou se de fato isso era algo que era pra ter acontecido, a Nintendo era pra ter anunciado ou tinha nos planos, pelo menos na cabeça desse desenvolvedor ou no deadline que ele tinha para entregar esse projeto, que tinha que estar pronto antes desse lançamento, porque a Nintendo ia anunciar um videogame no final do ano, e aí isso acabou não acontecendo. Mas cara, tá com cara de que era pra ele ter acertado isso aqui também, não me desce, aqui tá na minha garganta esperando isso acontecer até agora. Então eu acho que a gente não vai ter tão cedo uma nova geração de Pokémon, porque eles vão relançar Pokémon Scarlet e Violet, que foi um sucesso estrondoso, só que dessa vez com gráficos melhores e os problemas finalmente resolvidos. E aí rodando no Nintendo Switch 2, né? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Mas não para por aí, cara, tem muitas novidades acontecendo e provavelmente mais uma patente que a Nintendo lançou relacionada ao Nintendo Switch 2. Eles registraram uma patente para criar jogos em 2D em um ambiente 3D, inovando assim de repente na sua biblioteca do Nintendo Switch Online ou de jogos antigos, ou fazendo uma nova forma da Nintendo relançar mais uma vez os seus jogos de legado, como Super Mario, jogos de Nintendinho, jogos de Super Nintendo principalmente, tá? Com um visual semelhante ao que a gente vê em HD 2D. Muitos não sabem ainda o que é esse visual HD 2D, para quem não sabe é isso que eu estou mostrando aí na tela, né? Um visual que a Square Enix popularizou de pegar os gráficos em 2D, em
pixel art e fazer um mundo em 3D com eles, mas ainda com aquela sensação em 2D. E cara, honestamente ficam gráficos muito bonitos. Quem jogou Dragon Quest 3 HD 2D Remake sabe disso, cara. Ou jogou Octopath Traveler, entre vários outros games, e realmente fica muito bonito. E pode ser uma forma da Nintendo trazer de volta alguns jogos clássicos que a gente amava, tipo Super Mario World, ou entre vários outros, nesse visual. Pelo menos é o que indica essa patente aqui que a Nintendo lançou, mostrando como que ela pode pegar uns visuais em 2D e adicionar elementos extras nele para poder virar um ambiente em 3D. Matéria aqui do Universo Nintendo também, a Nintendo teve publicado no dia 20 de março de 2025, é super recente isso, essa patente, que tem um nome super complicado que eu nem vou ler aqui para vocês, mas a proposta da patente é fazer com que personagens e cenários que pareçam achatados, né, no 2D, possam ganhar uma nova dimensão visual ali. Esse método faz com que as sombras se grudem aos objetos de fundo, né, como plataformas e paredes, criando uma impressão autêntica de desenho em 2D. Tem alguns detalhes interessantes aqui que falam que nessa patente ela não reduz a intensidade das sombras de acordo com a distância entre o objeto e a superfície. Sabe no mundo real, onde uma sombra ela vai perdendo um pouquinho a definição dela à medida que o objeto está mais distante da luz? Pois é, aqui ele não vai fazer isso, que é uma escolha meio que de design aqui da Nintendo. A ideia é criar um visual mais de desenho animado. A patente fala em modificar os normal vectors dos modelos em 3D, que definem como a luz incide nas superfícies ao puxar esses vetores em direção à câmera e padronizar o seu comportamento. Isso reduz o sombreamento típico em um modelo 3D e faz com que personagens pareçam 2D, apesar de serem estruturados em 3D. Então, em jogos que estejam em 3D, tipo o visual da Square Enix mesmo nos jogos em HD 2D, eles se pareçam em 2D, só que com uma profundidade extra ali interessante visualmente. Então assim, galera, faltam 10 dias ali para Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, estou muito empolgado, tem potencial de ser a Direct mais empolgante aí dos últimos tempos e as novidades do Nintendo Switch 2 não param. A gente ainda vai falar do GameCube daqui a pouco. Mas só para fechar aqui, ainda temos um rumor novo de que Dragon Ball Sparking Zero deve ganhar uma versão para Nintendo Switch 2, né? Infelizmente não tivemos aí no Nintendo Switch, eu acho que isso vai acontecer com vários, né, games que acabaram não saindo pro Switch, tipo Elden Ring e tudo mais, que por sinal também é da Bandai Namco e que podem acabar no Nintendo Switch 2. O rumor diz o seguinte: a Bandai Namco é uma parceira preferencial para Nintendo, que além de desenvolver jogos diretamente para Nintendo, tipo Super Smash Bros, também lança os seus ótimos jogos para suas plataformas, e tem havido muita especulação e houveram até rumores sobre a chegada de Elden Ring e Tekken 8 pro Nintendo Switch 2. Bom, esses dois jogos, pelo que me disseram, é claro que vão chegar ao Nintendo Switch 2, o Elden Ring e o Tekken 8, né? Mas estamos esquecendo de algo, que é um jogo que me confirmaram está planejado para ser lançado praticamente na estreia do console, que é Dragon Ball Sparking Zero. Então aí, ó, esse ano, quem sabe, a gente não vai ter Dragon Ball Z Sparking Zero rodando em modo portátil aí pro Switchão 2. Cara, as coisas estão esquentando demais, isso é muito empolgante. Agora, pra Nintendo Switch 1 ainda, amigos, corram! Os links estão aqui na descrição pra vocês e essa promoção só vai até hoje. A gente sabe que a Nintendo subiu seus preços digitais em vários jogos, mas a Amazon tá fazendo uma promoção de mídia física, que você pode guardar, pode ter na sua coleção ou até vender depois. Em vez de estar custando R$350, esses jogos estão a R$249 e parcelado em 4 vezes sem juros. Não é a mídia digital, é a mídia física. Quem está participando aqui dos grupos do Nintendo Barato sabe que eu já vim avisando isso há algum tempo pra vocês, tá? Já tem alguns dias que essa promoção tá rolando. Mas como é o último dia, eu achei importante trazer aqui no Coelho News pra vocês, porque tem muito jogo legal aqui, ó. Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, Mario Odyssey e Mario Luigi Brothership, que muitos de vocês estão aproveitando. Então fica o aviso aí, não deixe de aproveitar essas promoções, ainda mais na Amazon, cara, que é um ótimo lugar pra poder comprar. Muita gente espera a promoção na Amazon e em 4 vezes sem juros, que eles parcelam, entregam super rápido, às vezes chega no dia seguinte mesmo. Aproveitem antes que acabe, tá? Como é que faz aqui pra aproveitar, tá? O preço certo de R$249 ele vai aparecer no final, na hora de pagamento, tá bom? Você tem que utilizar o cupom GAMESAMAZON. Usa esse cupom e aí seja feliz, tá? É muito importante eu citar aqui pra vocês que eu venho correndo atrás de conseguir esses cupons pra vocês, não só na Amazon, mas também no Mercado Livre, na nuvem. Quem acompanha os grupos do Nintendo Barato, seja no Telegram, no WhatsApp ou no Instagram, que estão aqui na descrição, vem várias promoções e várias promoções que também aparecem em outros lugares, cara, mas que eu venho correndo atrás, tipo foi o caso dessa da Amazon. Olha, eu até falei aqui pra vocês que desde semana passada eu tô entrando em contato com eles, tentando mostrar pra eles os jogos que a galera tá procurando, pra ver se eles
vocês conseguem, né, descolar aí uma promoção pra gente e ela finalmente chegou, então aproveitem. Da onde que eu sei quais jogos que vocês estão procurando? Por causa do Nintendo Barato. Vocês conhecem lá o site do Nintendo Barato, né, onde vocês conseguem encontrar onde que tá mais barato pra poder comprar os jogos. E no site tem essa funcionalidade aqui de curtir os jogos e de adicionar na lista de desejos. Eu fico de olho ali nos jogos que vocês estão mais curtindo e adicionando na sua lista de desejos, e aí eu vou correndo atrás com as empresas pra poder conseguir desconto nesses jogos e colocar pra vocês lá nos grupos, tá? Então se você não tá ainda, entrem lá nos grupos do Nintendo Barato, os links estão aqui na descrição. Então, aviso feito, aproveitem aí, vou deixar aqui na descrição esses links aí também e o cupom, tá bom? Agora, meus amigos, antes da gente fechar com a notícia do GameCube, tem uma notícia bombástica pra vocês aqui amanhã. A gente tá na expectativa de ter uma Nintendo Direct da Nintendo daqui a 10 dias, mas amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, aqui no canal, a gente vai ter uma Direct Brasil, que é uma nova publicadora de jogos, que tá cheia de jogos muito bons, inclusive sequências de jogos que foram extremamente aclamados e viralizaram também, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E eu vou revelar aqui no canal pra vocês, amanhã, ao meio-dia, 20 jogos novos, tanto pra Nintendo Switch quanto pra outras plataformas também, vocês não podem perder. Ativem o sininho de notificações aqui no canal, amigos. Quem entrar na home aqui do canal já vai ver que a estreia já está agendada para dia 24 às 12 horas, a revelação de 20 jogos aqui, a galera já tá conversando aqui no chat. Vocês entram e clicam nesse sininho de notificações aqui para vocês serem avisados, não perderem ao vivo, tá? Vai ser como uma Nintendo Direct mesmo, mas anunciando esses 20 jogos, vai ser aqui no canal e vai ser bem empolgante, tem muito jogo bom, eu prometo pra vocês. E é uma nova iniciativa aí, ó, não vou falar nada não, eu vou dar uma dica aqui com o que tá aqui na tela, de uma galera que é realmente muito boa, tá? Então se vocês confiam em mim, não percam, ativem o sininho de notificações aqui no canal, eu sempre falo, deixa o sininho ativado, é muito importante. Amanhã, meio-dia, aqui no canal. E agora, pra gente fechar, meus amigos, essa notícia do GameCube correu o mundo, mas eu não falei sobre ela quando eu trouxe aqui no canal essa informação de um novo registro de controle pro Nintendo Switch 2, porque eu ainda não estou completamente convencido de que vai ser o caso. Eu vou explicar pra vocês o que são as possibilidades da gente ter o GameCube no Nintendo Switch 2 e por que eu ainda não estou convencido, tá? Pelo contrário, eu tô mais empolgado com uma outra possibilidade que eu acho que é muito mais real, que tem a ver com isso aqui. O que aconteceu foi que foi registrado oficialmente, isso aqui são indícios agora, não estamos falando de rumores, foi registrado na FCC, que é o órgão regulatório ali dos Estados Unidos, um novo produto relacionado ali à Nintendo. E muita gente começou a achar que esse novo produto era um controle de GameCube, tá? Até por causa do label e das coisas que estão relacionadas ali, tá? Esse registro ele tem a ver com um controle para Nintendo Switch 2, mas pode ser um Pro Controller pro Nintendo Switch 2 também. Provavelmente não, provavelmente é de fato mesmo um controle do GameCube, o que fez muita gente começar a acreditar que ia vir, cara, que tem registros fortes, indícios fortes do GameCube entrando no Nintendo Switch Online. Então agora, se você é um assinante do Nintendo Switch Online, você vai poder jogar GameCube. Pode ser de fato sim algo que vai acontecer, tá? E agora estamos falando de especulação. Então a gente tem um indício e as pessoas especulam que vai ser isso. Eu vou especular outra coisa aqui, eu não acho que é isso. Eu acho que de fato, cara, a gente vai ter um modelo específico de controle sem fio pro Nintendo Switch 2, baseado sim no GameCube. Então quem sabe finalmente a Nintendo não tá trazendo de volta o Wavebird, cara, que eu amo esse controle, que é o controle sem fio do GameCube. É o primeiro controle sem fio de videogame que realmente popularizou a tecnologia de uma forma que ele realmente era muito responsivo. Eu lembro que eu jogava com os meus irmãos, cara, e me dava uma raiva porque eles perdiam de mim, e aí eles botavam a culpa no controle. Eles falavam, ah não, é porque esse controle aqui é sem fio e aí o sinal demora pra chegar, porque naquela época a gente só jogava com controle de fio, né? E o Wavebird ele chegou realmente trazendo uma inovação aí. E esse controle é muito bom, então seria muito legal, como a gente já tem o controle do GameCube pra Nintendo Switch oficial, seria muito maneiro se a gente tivesse o Wavebird agora pro Nintendo Switch 2, sabe? Então eu acho que é apenas isso, é uma atualização de um controle, e que não significa necessariamente que a gente vai ter o GameCube no Nintendo Switch Online, mas pode significar, sabe o que, cara? Que a gente vai ter Super Smash Bros. Novo! A minha teoria que eu já trago pra vocês há um tempo é que a Nintendo ela vai lançar um update do Super Smash Bros. Ultimate, pelo menos de início, contendo todos os personagens de DLC, e aí, cara, ou anunciando um Super Smash Bros. Novo no futuro, né, não imediatamente, mas anunciando pro futuro, ou anunciando um pacote novo, um Fighter Pass novo com novos personagens pro Super Smash Bros. Ultimate Definitive Edition, tá ligado? Mas de toda forma, eu acho que é
com isso que tá relacionado esse novo controle ali de GameCube, que provavelmente é mesmo o controle de GameCube que foi registrado ali nos órgãos de verificação pra Nintendo Switch 2, tá? Eu acho que tá relacionado com o Super Smash Bros, seja uma edição nova do Ultimate, ou seja um Super Smash Bros novo, que aí sim seria muito hype, galera. Mas agora eu já quero um Wavebird aqui pro Nintendo Switch 2, porque esse sim vai ser fantástico. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí as notícias, os rumores, os indícios. Todas as terças, quintas e sábados eu tô de volta com o Coelho News. Essa semana foi um pouco difícil, aconteceram uma série de coisas aqui que eu não consegui trazer pra vocês todos os dias, tá? Peço desculpa por isso, tô chegando atrasado também, lançando pra vocês no domingo, mas estamos de volta aqui. Ativa o sininho de notificações aqui no canal pra vocês não perderem, tá? Não deixem de entrar nos grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição. É muito importante pra vocês ficarem por dentro aí das promoções. E claro, deixa o likezão aqui no vídeo e acessem lá nordvpn.com/coelho no Japão. Os links estão aqui na descrição. Dá essa moral aí e se protege também, que a NordVPN realmente é muito bom, cara. Tem que ter uma VPN. Você já resolve aí seu problema por mais de 2 anos. E é a melhor VPN de todas e a mais rápida aqui no Brasil. Aqui do lado eu vou deixar pra vocês já o agendamento do... tá? Então vocês entrem lá, ativem o sininho de notificações, não percam amanhã, meio-dia aqui no canal, depois do vídeo de lançamentos e promoções. Eu vou estar esperando aqui vocês, e mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas. Isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui no canal. Tamo junto, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram, que @ também tá aqui. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!